a raça humana voltando do futuro para o passado, ela teria que mexer aqui nas coisas o mínimo possível. E o que a gente vê na atuação dos OVNIs atualmente? Uma espécie de seres sorrateiros que quase não se mostram. E que não tem nenhum interesse de falar, olha, eu estou aqui por causa disso. Não por que você acha que não tem esse interesse? Porque eles estão sendo beneficiados de alguma forma e provavelmente, a hora que nós soubermos o real objetivo deles, a gente vai ter como interromper esse processo. E aí os maiores prejudicados seriam eles. Então, assim, numa escala evolutiva de seres, porque, assim, eu não sei você, mas eu não acredito que nós estamos sozinhos no universo. Sim. Se você pegar os livros religiosos de várias tradições aí, você vai ver que algumas delas dão um sinalizador de que existem outros mundos habitados. Você pegar, por exemplo, a Torá judaica, a tradição, né, os rabinos, eles falam que Deus criou 1.500 mundos. Quando se fala em mundos, em hebraico lá, significa que é mundo habitado. Ou seja, a Terra é um mundo habitado. Então teria mais 1.499, segundo os rabinos, segundo a tradição judaica, que Deus teria criado. Isso é sensacional e não limitaria o poder criativo de Deus. Né? Eu acredito que Deus é tão grande, tão poderoso, né? Ou essa força criadora, né? Cada um chama do nome que quer. Né? Mas é mais conhecido como Deus em todas as religiões. Até no satanismo é Deus. Então, esse Deus, ele é tão poderoso que ele colocou vida. Vida é uma prerrogativa específica do universo como um todo. Porque, assim, não cabe na minha mente Deus ter criado os luminares, os universos, né? Porque são zilhões de estrelas e sistemas planetários. E tem alguns que a gente não consegue, o povo terrestre não consegue nem enxergar a olho nu. Agora tem os telescópios aí, né? Já enxergam. Que já estão enxergando uma parte. Uma parte, não toda. Mas tem locais aí que a gente não enxerga e Deus criaria isso para quê? Claro. Entendeu? Se não fosse colocar a vida lá. É lógico que a Terra tem um propósito, tem um plano específico, e os outros planetas também. E, eventualmente, pode vir outras criações de Deus, outros seres, estarem vindo aqui por conta que no nosso sistema solar a Terra chama muita atenção. Então, por exemplo, você pega fotos do espaço e olha para a Terra, vê aquele ponto azulado. E aí, quando os seres chegam aqui, é uma diversidade de flora, de fauna, de vida diferenciada. Então, isso deve chamar muito a atenção. Além dos minerais, né? Que também devem chamar a atenção deles para algum tipo de tecnologia, algum tipo de equipamento, as próprias naves, algum tipo de combustível, sei lá. Aí a gente está teorizando aqui os interesses deles, né? Que são mais variados. Mas que isso, para mim, está bem claro que existe e em algum momento será divulgado, assim, por uma agência espacial, por exemplo, a NASA, ou um governo, os Estados Unidos. Eu tenho certeza que se a Rússia e a China ameaçar de falar que existe vida extraterrestre, que os americanos, no dia seguinte ou no momento seguinte, eles já vêm a público, que já está tudo pronto ali para falar, olha, existe, para eles serem os primeiros a darem a notícia. E qual que é o interesse deles? Porque, não sei, a sensação que dá desde que a gente ouve essas notícias e tal, é que eles têm bastante informação não divulgada, né? Coisas que eles não falam e que eles já têm para eles. Mas qual que é o interesse, digamos, da NASA de não ter isso falado, explicado? Por que se esconder, né? Se é algo que já está no imaginário popular há tanto tempo e se realmente acha que causaria um grande rebuliço isso? Não, aí é uma questão estratégica tecnológica. Os governos e os militares, cientistas também, alguns, ufólogos militares, eles têm interesse de adquirir essa tecnologia diferente, extraterrestre, ou seja de onde for, dos OVNIs, né? Para que, através de um processo de engenharia reversa, eles construam
os próprios discos voadores terrestres ou algum tipo de armamento ou algum tipo de evolução tecnológica que com certeza vai colocar em destaque aquela nação que detém essa tecnologia em relação às outras nações inimigas. E aí, quando eu falo Estados Unidos, é o que está mais avançado e ele quer ficar na frente de Rússia, de China, de outros países. Por isso a não divulgação. Por isso a não divulgação. Então, o que os Estados Unidos faz desde a década de 40? Acordos com alguns países, com o Brasil não é diferente, e recepciona essa tecnologia ou seres biológicos diferenciados, e lá eles estudam. Em troca, essas nações onde aconteceu os fatos, Brasil, ou América Latina, ou Europa, seja lá onde for, recebem dos Estados Unidos algum apoio em termos de tecnologia de aviação um pouquinho mais avançada. Você acha que existe essa troca já? Eles já recebem essas informações? Normatizado isso. Existem acordos. Com os seres extraterrestres. No Brasil tem isso. Existe um acordo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano já há muito tempo. E aí o que a gente faz? A gente dá de mão beijada a tecnologia para eles e recebe esse negocinho aí que, né, infelizmente o brasileiro vendeu. Se vendeu e aceita esse tipo de coisa, embora não é proporcional ao avanço científico tecnológico que está embutido numa nave, por exemplo, ou num fragmento de nave. E, por exemplo, que você acha das pirâmides? Porque existem teorias, né? Das construções das pirâmides, de Stonehenge, de Machu Picchu ali, né? De todas essas questões que foram dos maias, enfim. Todos esses seres extraterrestres que trouxeram todas essas tecnologias que a gente perdeu, mas que ficaram materialmente na Terra, né? Qual que é a visão da ufologia, assim? Então, tem uma vertente que é mais voltada ao que o Erich von Däniken, que levantou a teoria dos deuses astronautas, que acredita fielmente nisso. Inclusive, existem séries aí na TV aí que eu não aconselho assistir também, o Alienígenas do Passado, porque tem muita mentira ali. Porque, assim, muita coisa arqueológica, paleontológica, ou mesmo de história antiga, existe uma explicação arqueológica para aquilo. Não necessariamente uma explicação ufológica absurda. Né? Tudo é ET, isso aí não. Então, tem algumas coisas que já foram explicadas, outras não. Outras, elas cabem um estudo mais profundo para saber se no passado nós fomos visitados por esses deuses astronautas ou não. Eu, particularmente, eu acredito que em alguns momentos da civilização lá atrás, seja na América pré-colombiana, seja os aborígenes da Austrália, índios brasileiros, enfim, egípcio, mesopotâmico, todas essas civilizações tiveram algum contato com algum tipo de deus que, na verdade, era um tripulante de OVNI. E aí é onde a gente encontra essas evidências. Nas pinturas rupestres, algumas esculturas, que lembram muito os seres e as naves que são vistas nos dias de hoje. Mas a gente não pode descartar que possa ser outra coisa também, ou de repente até um estereótipo daquele povo primitivo representando algo espiritual.